Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dele. Amém? Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: que bom estarmos aqui. Fala para ele: bom estarmos aqui. Que bom te ver aqui, meu irmão. Fala para ele aí do lado aí. Já interage com teu irmão do lado. Se você não falou um graça e paz para ele, diga um graça e paz para ele. Diga um boa noite. E nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Eu estarei lendo um versículo logo em seguida. Nossa irmã Luana estará orando e nós estaremos dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Lá em João 4:24 diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que nessa noite possamos estar orando ao Senhor em espírito e em verdade, adorando Ele da forma que Ele é e não da forma que nós somos. Amém? Pai, eu te louvo por estarmos aqui na Tua presença como igreja, reunidos em Teu nome, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio. Obrigada porque podemos louvar e engrandecer o Teu nome livremente, Senhor. Que possamos estar aqui totalmente entregues à Tua presença, à Tua vontade e ao que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Quero convidar os irmãos que puderem se colocar em pé. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico que diz: Teu sangue leva-nos além. Que nessa noite o Senhor, através do sangue dele, através do Espírito Santo dele, possa estar nos levando mais além. Amém? Alturas, onde ouço a tua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare com força. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Mais alvo que a neve, meus irmãos. Através do sangue do Senhor. Você tem alguma coisa para agradecer ao Senhor nessa noite? Todos nós temos, né? Todos nós temos, só pelo nosso abrir de olhos pela manhã, já é um motivo para nós agradecermos ao Senhor. Pergunta para a pessoa do teu lado aí. Fala assim, você tem alguma coisa a agradecer? Pergunta. Pergunta para ela. Espera a resposta dela. Pergunta ali, ó. Você tem alguma coisa? Eu tenho. Tenho muita coisa. Pergunta aí, ó. Então, fala para ela, agora devolve. Fala assim, então agradeça. Fala assim para ela, então agradeça. E através desse cântico, esse cântico diz, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Meus irmãos, só pelo fato do Senhor se lembrar de nós, é um motivo de agradecimento. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e declarar essa gratidão do nosso coração. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Aleluia! Vamos agradecer ao Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me
como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu. Você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do povo, não. A glória, a força, todo louvor a Deus. Eu levanto das minhas mãos pra dizer que te pertenço. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, assim como aquela festa em que Jesus estava, em que foi transformado a água em vinho, porque tinha acabado o vinho. Os donos daquela festa agradeceram a Deus. Nós possamos estar gratos com o nosso coração, agradecendo por tudo aquilo que Ele faz. Esse cântico diz desse milagre grandioso do Senhor, água e vinho tornou. Que o Senhor, que nós possamos estar crendo que o Senhor pode fazer milagre no meio dessa igreja. Milagre no que Ele tem para nós, no que Ele tem feito por nós. E crer nos milagres que Ele já tem feito. Nós, nada mais do que vermos o pastor aqui. Esse é o milagre. É o milagre que nós estávamos todas as quartas, todas as terças orando. Todos os dias orando, intercedendo por um milagre. Assim como água e vinho. O Senhor de fazer coisas maravilhosas através do momento que você peça, e peça com fé. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriram, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou
Deus, só no Senhor podemos confiar. O Senhor é grande, grande, grande é o Senhor. Nós, muitas vezes, achamos que os nossos problemas são grandes. Não, meus irmãos. O Senhor é maior do que qualquer outro problema nosso. O Senhor é maior do que qualquer dificuldade, qualquer coisa. Muitas vezes nós, quando somos crianças, né? Estou vendo ali o Isaac. Às vezes, quando nós somos crianças, nós olhamos para os pais assim, né? Para cima. Meu pai é tão grande, o meu herói, o meu poderoso, né? E muitas vezes nós deixamos de ter isso com o nosso Deus, de ter Ele como nosso Pai, nosso poderoso, nosso paizinho, Abba Pai, como a palavra diz. E o Senhor, Ele vem demonstrar a ousadia do amor do Senhor através desse ato que estaremos fazendo nessa noite, relembrando a ceia do Senhor. O Senhor deu o sangue dEle para nossas vidas. Você nem era nascido, nem eu, né? Lá atrás, há 2000 anos atrás. E o Senhor deu Jesus Cristo para morrer numa cruz por mim e por você. Por isso eu quero, nessa noite, convidar vocês a declarar a ousadia do amor do Senhor. Mesmo quando estávamos no ventre do Senhor, o Senhor, Ele nos amava e nos ama. Amém? Vamos adorar essa ousadia. Declare o Senhor e veja como Ele tem sido ousado na sua vida, no teu dia a dia. Como Ele tem cuidado de você no teu dia a dia. Essa é a ousadia do Senhor na tua vida. Amém? Não tinha valor.
ficar inerte, Senhor, a tão grande amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel conosco, mesmo muitas vezes nós sendo infiéis contigo, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor, obrigado porque o Senhor não falha, Senhor. O Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que esqueça de nós. Deus, obrigado porque o Senhor tem derramado sobre essa igreja. Obrigado porque nós vemos que muitas vezes, Senhor, nós achamos que não. Nós olhamos, Senhor, para essa igreja, para esse local, e nós achamos muitas vezes no nosso coração, lá no fundo, nós achamos que o Senhor ainda não fez nada. O Senhor fez muitas coisas, Senhor. O Senhor há de fazer coisas maravilhosas a partir do momento, Senhor, que nós assim, Senhor, como o Senhor transformou a água em vinho, que nós possamos ter uma fé imensa no Senhor. Crer, Senhor, nos milagres que o Senhor tem feito, crer nos milagres que o Senhor há de fazer e crer no que o Senhor tem feito no nosso meio. Tira, Deus, de nós toda a incredulidade, todo o coração duro, todo o coração, Senhor, seco, e vem com a tua chuva, Deus, arar nosso coração, na tua chuva, Senhor, molhar o nosso coração, Deus, para a honra e glória do Senhor. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa estar fazendo maravilhas aqui, através do seu servo gentil que estará trazendo a palavra, através da palavra do pastor no momento de ceia. Cremos no teu poder, cremos na tua ação, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito e falado conosco nessa noite. Cremos que tudo aquilo que nos incomodava, Senhor, já está bem longe daqui. Todas as barreiras levantadas já está caída por terra nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja teu nome. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, Senhor. Muito obrigado mesmo. Por isso que nós adoramos nessa noite. Te agradeço a Deus por se lembrar de mim. Muitas vezes nós estamos em desertos e o Senhor se lembra de nós. Muito obrigado. Fica, Senhor, conosco nessa noite e age, Senhor, no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos? Ei. Graças e paz, irmãos. Muito bom a gente estar junto aqui novamente para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Gostaria de estar lendo só a última parte do versículo de João 14, do versículo 31. Mas antes disso eu estava lembrando de uma ocasião que a gente estava lá em Minas. E a gente estava reunido, brincando lá na sala. A gente estava tendo uns joguinhos lá, né? E chegou uma hora que a Juliana, minha filha, né, estava cansada de perder. Aí ela falou, deu, mano. Vou subir. Já deu, mano. Vou subir, né? Que lá é sobrado, né? Que ela ia dormir porque tinha dado na conta, né? E por que eu estou lembrando disso, né? Porque aqui, na última parte aqui do texto, fala assim, ó. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Essa é a palavra de Jesus. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Deu. É a hora de sair desse lugar, né? Jesus, ele estava reunido com seus discípulos. Que vou fazer aqui uma breve meditação no livro de João 14 e também um pouquinho no João 13. Mas Jesus, ele estava reunido com os discípulos, se a gente pensar bem, numa ocasião parecida até com essa. Porque no capítulo 13, fala que eles estavam diante da ceia do Senhor. E quando Jesus estava ali juntamente com os discípulos, ele falou que
eram os últimos momentos que ele estava passando ali com os discípulos, né? Que ele estava passando aqui na terra. E começou a falar com os discípulos, né? Para que eles se preparassem. Porque logo ele não estaria mais aqui nesse lugar, que ele ia subir para o Pai. E ele declarou que entre os discípulos também havia um que iria trair Jesus. Naquele momento, era um momento, pensa, no momento que estava passando em Jesus, né? Ele veio aqui na terra com um propósito, Jesus, e com um alvo fixo, né? Que era de fazer a vontade do Pai. E Jesus, ele cumpriu todo o propósito que foi destinado, que ele, desde a fundação do mundo, lá com Deus e com o Espírito Santo, que eles traçaram, ele cumpriu aqui na terra. E aí ele estava quase cumprindo mais uma etapa, né? Que era a etapa, né, dele voltar novamente para o lugar de onde ele veio. Jesus, ele veio do céu. Ele veio aqui com um propósito e com um alvo específico de recuperar, de restaurar a comunhão do homem com Deus, por conta que foi destruído, né, através do pecado de Adão e de Eva, lá em Gênesis. Porque o homem pecou. E ele foi separado de Deus por conta do pecado. E logo quando ele pecou, Deus, como ele é um Deus tremendo, um Deus amoroso, ele falou que Jesus viria, né, que ele pisaria, né, a cabeça da serpente. E estava chegando a hora. Quero falar para vocês que Satanás, ele, desde quando Jesus, eu acredito desde a eternidade, desde o tempo que, não sei da eternidade, né, porque Satanás, eu acredito que ele não é eterno, né, que ele foi uma criatura de Deus, então ele não é eterno. Somente Deus é eterno. Deus é eterno, Deus já existia antes de todas as coisas, antes de você, antes de mim, antes do mundo, antes de todas as coisas, Jesus e Deus, eles já eram. Né? Onde estava, né, Satanás, onde estava eu, você, onde estavam todas as coisas, né, quando Deus já havia, né? Então, tinha esse propósito. E Deus, ele quis restaurar. Por amor, porque Deus, quando ele criou o ser humano, ele criou com esse propósito, da gente ter comunhão. E Deus, ele conversava com Adão e com Eva, mas por conta do pecado. O pecado, ele separa a gente de Deus. E isso é algo que até nos dias de hoje, o pecado, ele separa. Pensa que você e eu, né, quando nós pecamos, né, como é difícil. Por que a gente tem que recorrer ao nosso Deus, né? Quando a gente peca, quando a gente se arrepende, o que nós temos que fazer? A gente aprendeu que a gente tem que pedir perdão, né, para Deus, né, para que a nossa comunhão seja... Isso só é possível porque Jesus, ele veio aqui. Né, porque Jesus, ele veio e ele cumpriu tudo aquilo que ele combinou com Deus, tudo aquilo que ele falou com Deus lá na eternidade, que faria por mim e por você. Por amor. E Jesus, ele estava ali com os discípulos e ele falou, um de vocês vão me trair. E aí teve um discípulo que falou... para um outro discípulo que estava bem próximo de Jesus, que estava reclinado no ombro de Jesus, falou, pergunta, né, quem que é que vai fazer isso, né? E Jesus falou, aquele que pegar um pedaço de pão, né, que eu vou molhar aqui, né, que era a ocasião da ceia. E Jesus pegou o pão, um pedaço de pão, né, e deu para Judas e falou para ele, pode fazer o que você tem que fazer. Por quê? Porque tudo estava no controle de Jesus. Como eu estava falando, algumas vezes Satanás, ele tentou acabar com Jesus. Na verdade, quando ele tentou acabar com Jesus, ele também tentou acabar comigo e com você. Porque Jesus, ele veio para salvar a gente. Né? Porque o propósito dele, que ele veio para salvar eu e você. Se Jesus falhasse, né, hoje a gente não teria chance. Né? Porque ele é a única chance nossa. Ele é a única chance para você. É a única chance para mim, é a única chance para a humanidade para chegar até Deus, é Jesus. E quando ele nasceu, Satanás, ele já quis acabar, né, com todas as crianças. Né? Teve um decreto para que matasse todas as crianças da época de Jesus. Né? Mas José e Maria tirou Jesus daquele lugar. Né? E Deus guiou para que isso não acontecesse.
Outra vez, quando Jesus jejuou e orou durante, acho que 40 dias, 40 noites, Satanás também ele fez algumas propostas para Jesus, que Jesus recusou. Por quê? Por amor a mim e por amor a você. Porque ele veio com um propósito. Que legal isso, né? Propósito e alvo. Né? Será que você tem propósito e alvo? Né? Jesus ele veio com um propósito com alvo aqui, ele cumpriu tudo o que ele veio fazer aqui na terra. E Deus ele também tem um propósito para mim e para você também. Né? Você já sabe qual que é o seu propósito? Nesse texto, em João 13, quando Jesus ele estava ali com os discípulos, Jesus antes de... Estava ali com eles, né? E depois dessa parte aí que ele falou que Judas ia trair, ele pegou, ele tirou a sua túnica e colocou um avental e começou a lavar os pés dos discípulos. Sabe o que quer dizer isso? Jesus, ele sendo Deus, o Criador de todas as coisas, a Bíblia fala que tudo foi criado por intermédio dele, ele desceu do céu, ele chegou diante dos seus discípulos, tirou a túnica dele, colocou um avental e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele foi quis lavar os pés de Pedro, ele refutou, né? Ele falou que não queria que Jesus lavasse os pés dele. Mas Jesus falou que se não lavasse os pés dele, ele não teria parte com Jesus. E Pedro aí falou, Senhor, não somente o pé, mas me lava todo. Porque Pedro ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, talvez. E Jesus falou que ele não teria parte com Jesus. Pedro falou, não, então lava todo. Então, mas eu quero aqui lembrar da humildade de Jesus. Né? E Jesus, ele estava dando um exemplo. E ele falou, você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Vocês estão prestando atenção no que eu estou fazendo? Se eu sou o mestre, né, de vocês e estou fazendo isso, né, é para vocês fazerem as mesmas coisas que eu faço. Vocês sabem qual que é as mesmas coisas que Jesus fez? É a humildade. Jesus ele veio aqui sendo Deus para servir. Em todo momento, ele serviu ao ser humano. Se você já pensou nessa questão? Ele curou, como a gente cantou aqui. Ele ressuscitou mortos. Isso é o quê? É trabalho, é serviço. Ele, em todo momento, Jesus ele não descansou, praticamente. Ele ficou trabalhando o tempo inteiro, falando, ia de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho, né, falando que Deus o mandou aqui na terra para unir novamente o ser humano com ele. E ele veio fazer isso. Né? Então, qual que é o seu propósito? Jesus ele veio com esse propósito de servir a Deus. Né? E ele honrou a Deus. Né? E o seu propósito? Né? Se ele que é Deus, que veio aqui, maravilhoso, nosso Deus, conselheiro, príncipe da paz, o Salvador, o ungido de Deus, ele veio aqui para servir. Né? E você? E eu? Né? Qual que é o nosso papel aqui? Você tem pensado nisso? Né? Você pensa nisso? Né? Muitas vezes a gente não pensamos nessas coisas. Mas nós estamos aqui também única e exclusivamente para servir o próximo da gente. É amar ao próximo. Amar ao próximo, o que é? É eu ficar abraçando você, é eu ficar falando que te amo, né? Que Jesus, ele muito mais que a fala, ele agia, ele fazia o tempo inteiro. Ele não falava só que amava e ficou lá no céu. A partir do momento que ele amou o ser humano, ele veio aqui na terra. Ele entregou a vida dele. Essa parte aqui que fala aqui, vamos daqui, por quê? Porque estava chegando a hora dele voltar para o Pai. Estava chegando a hora dele ser crucificado. Mas ele ainda estava ali com os discípulos, né? E falando dessa questão, né? Que estava nos últimos momentos. Mas ele tem algumas promessas no capítulo 14 para mim e para você. Jesus ele falou, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos aqui. Eu vou para o Pai, mas eu tenho uma promessa para você. Para vocês que são meus discípulos, né? Para vocês que são servos de Deus, ele tem a promessa para você. Qual é a promessa? Né? Que vocês não
estarão sozinhos nunca. Que o Espírito Santo viria, que ele estaria com você, estaria em você, para você fazer as mesmas coisas que Jesus fez, ou coisas maiores ainda, ele fala. Né? E aí está o resultado. Né? De tudo isso que Jesus falou, é interessante, né? Que aquilo que Deus fala, como o João orou, né? Que Deus ele não é homem para que minta. Né? É uma promessa que nós podemos confiar. Né? Quando Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores que eu. Nós somos resultado dessas obras que Jesus falou. Se hoje a igreja existe, é porque os discípulos foram obedientes à palavra. Né? Jesus falou para eles, vocês não podem. Pedro falou, Senhor, eu vou contigo. Né? Aí Jesus falou para ele, não, Pedro, você não vai. Antes que o galo cante, você ainda vai me negar. Como nós somos, né? Quando nós agimos com a nossa própria força, né? Às vezes nós pensamos que nós podemos alguma coisa, né? Mas sem Deus, a Bíblia fala que nós nada podemos fazer. E Jesus falou, Pedro, você vai me negar. Agora você não vai, mas depois você vai. Né? No tempo que o Espírito vir, no tempo que você agir em você. Então, muitas vezes, quando nós queremos agir por nós mesmos, nós não vamos para lugar nenhum. Mas quando o Espírito de Deus age em mim e age em você, nós podemos fazer as obras que Jesus fez. E qual que é essa obra? É amar ao próximo. E o que é amar ao próximo? Jesus ele fala aqui no capítulo 14 aqui, que amar ao próximo é fazer aquilo que ele mandou. É isso é amar ao próximo. Não é falar que ama. É você ser obediente à palavra de Deus. Né? Obediente àquilo que Jesus Cristo falou. Né? Para você amar o seu próximo. Então, e tem outras promessas aqui nesse capítulo. Tem mais uma promessa aqui que às vezes a gente não se lembra, né? Que nós estamos aqui nesse lugar aqui. Eu gosto de lembrar que a gente está aqui por um pouco de tempo. Eu já estou com 50 anos, daqui a pouco eu não estou mais aqui. Mas eu estarei com Deus. Né? Por quê? Porque Jesus ele prometeu para mim. Não é porque eu sou melhor que os outros, né? Mas é porque Jesus prometeu que viria buscar os discípulos deles, os servos dele. E eu sou servo do Senhor. E Deus um dia virá me buscar. Eu não sei se é hoje, se é amanhã. Se Jesus se vai ser no arrebatamento. Se o arrebatamento vai ser agora. Né? Porque tenho ouvido bastante na minha casa que Jesus vai voltar. Jesus está à porta. Quase todo dia minha esposa fala isso. Né? Hoje minha mãe estava falando com meu irmão no telefone e falou assim, ó, Deus está voltando. De tanto ouvir a Clélia falar, minha mãe estava falando com meu irmão, estava repetindo. E ele vai voltar, irmãos. Ele prometeu que viria aqui. Deus prometeu que Jesus viria e ele veio. Né? E Jesus prometeu que voltará para buscar os seus discípulos, aqueles que servem a ele. Aqueles que fazem a vontade dele. Esses são os discípulos de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem sido um servo fiel a Deus? Você tem obedecido os mandamentos de Deus? Amar a Deus é obedecer a sua palavra. É obedecer aquilo que ele tem feito. Se você não tem feito isso, você não está sendo um discípulo de Deus. Se eu não faço isso, eu não estou sendo um discípulo de Deus. Eu não estou sendo obediente. Né? Eu não me encaixo nesse perfil de cristão, de servo de Deus. Então, que a gente possa realmente estar refletindo na nossa vida. Nós temos promessas. Promessas maravilhosas. Que Deus estaria comigo. Mas o texto fala assim, se as minhas palavras estiverem, se minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É a promessa de Deus. Mas a palavra de Deus tem que estar em você, você tem que estar em Deus. Senão, você pode pedir, você pode orar e você não vai ter a resposta de Deus. Mas quando nós fazemos a vontade do Pai, Ele nos ouve, Ele nos responde e as nossas orações serão respondidas com sim ou com não, mas Ele nos responde. Deus, em breve, vai estar chamando a gente, vai estar chamando eu, você. Quantas pessoas eu já conheci que já foram chamadas, né? Que não está mais aqui no nosso meio, mas está descansando, esperando o grande dia
que Deus vai falar. Vinde, um texto que eu gosto muito, bendito de meu Pai. Possuir por herança aquilo que você tem preparado desde a fundação do mundo. Tem um pregador que fala que antes que Deus falou, haja luz, ele já falou, haja cruz. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Nosso Deus é um Deus onisciente. E Jesus, ele passou por tudo isso, né? Que ele estava falando com os discípulos que iria passar aqui. Que ele estava falando da cruz, da sua morte. Né? Hoje é um dia legal para lembrar da morte de Jesus. Né? A Bíblia fala para a gente, quando a gente for cear, né? Para a gente se lembrar, né? Do sacrifício de Deus, do sacrifício de Jesus aqui na cruz. Então que a gente possa estar meditando sempre na palavra do Senhor. Se lembrando das promessas de Deus, irmãos. A gente tem que se lembrar das promessas de Deus, que é isso que nos dá esperança, o texto fala. O texto da Bíblia fala, né? A gente tem que lembrar daquilo que nos dá esperança. Uma esperança que a gente estará com Deus bem breve e em comunhão com Deus. Mas existe também aquelas pessoas que estavam ali, né, e Jesus ele falou, né, que essas palavras eram para os seus discípulos, porque o mundo, eles não entendem essas coisas. Então, muitas pessoas não entendem, porque as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente. E só quem tem Deus, né, só quem tem comunhão com Deus que consegue compreender. Então, que você, né, possa estar buscando essa comunhão com Deus. Que eu possa estar buscando essa comunhão com Deus através da oração, através da sua palavra, né, e através de cumprir aquilo que Deus fez, daquilo que Deus mandou a gente fazer, né, para que a gente possa estar na presença do Pai. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vou estar fazendo uma oração aqui. Aí, acho que o pastor vai falando. Ó Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, como nós cantamos aqui, ó Deus, só impressionante amor de Deus. Como, ó Deus, o seu amor é grande, ó Deus, por nós, meu Pai. Por cada pessoa, Senhor Deus, que está aqui, ó Deus. Por cada pessoa, meu Pai, deste bairro. Por cada pessoa de Maringá, Senhor. Por cada pessoa, meu Pai, do Brasil. Por cada pessoa do mundo, Senhor. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, nos amou, ó Deus. A ponto, meu Pai, de entregar, meu Pai, o seu filho ali na cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos dá, meu Pai, de conhecer, meu Pai, este amor, ó Deus, de Jesus Cristo, meu Pai. Um amor, ó Deus, que transforma a vida, Senhor Deus. O amor que resgata, meu Pai, vida, Senhor Deus. O amor, meu Pai, que, ó Deus, é do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Ó Deus, abençoa, meu Pai, cada irmão, ó Deus. Que nós possamos, meu Pai, estar, meu Pai, refletindo, meu Pai, sobre o nosso propósito aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, a sua palavra, Senhor Deus, fala, Senhor Deus, que Jesus, ele veio aqui, ó Deus. E ele veio aqui, meu Pai, para servir a humanidade, ó Deus. Veio aqui para salvar a humanidade, Senhor. Ó Deus, e ele deixou, meu Pai, uma missão aqui, ó Deus, para os teus servos, Senhor. De continuar, meu Pai, a obra, meu Pai, que ele iniciou, ó Deus. Para que todas as pessoas, meu Pai, na terra, Senhor Deus, ouvissem, meu Pai, que Jesus Cristo, meu Pai, é o caminho, Senhor Deus, é a verdade e é a vida, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, meu Deus, não proclamar isso, Senhor Deus, somente, meu Pai, com as nossas palavras, Senhor Deus, mas com nossas atitudes, meu Pai. Ó Deus, que as pessoas, Senhor Deus, possam ver, meu Pai, Jesus, meu Pai, em mim, ó Deus. Ó Deus, que as pessoas, meu Pai, possam ver Jesus, meu Pai, na vida, meu Pai, dos meus irmãos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos, meu Pai, estar, meu Pai, buscando, meu Pai, as tuas promessas, Senhor Deus, entendendo, meu Pai, as tuas promessas, Senhor. E, ó Deus, e ter, meu Pai, uma vida, meu Pai, direcionada, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Louvado, meu Pai, seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo aqui, meu Pai, na tua presença, Senhor Deus, eu te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graça e paz. Faz tempo que eu não seguro o microfone, hein? Eu queria
convidar você para o momento da ceia. E como o Gentil trouxe para a gente, vale a pena servir esse Senhor. E a ceia nos lembra disto. Nos lembra o quanto somos importantes para Deus, pois provou isso através de seu filho Jesus. Eu queria ler um texto para que refletíssemos um pouco e orássemos. Texto que eu gosto sempre de ler antes da ceia para você refletir, que está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomai o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beber do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Eu queria pensar um pouco quando Jesus disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vós. Querido, vale a pena servir esse Senhor. Vale a pena amar esse Deus. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a colocar a tua vida diante do Senhor. Ó Pai, como é bom, ó Deus, ter o privilégio de estarmos na tua casa, adorando o teu nome. Como é bom, ó Deus, saber que diante de tantas circunstâncias contrárias, o Senhor nos dá ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E o texto de Paulo aos Coríntios nos mostra que tudo aquilo que o Senhor fez foi por amor a nós. E hoje, em memória, relembrando, trazendo à nossa memória o porquê que estamos aqui. O porquê que, Senhor, saímos das nossas casas e nos reunimos. É porque queremos adorar aquele que vive, aquele que nos salvou e aquele que é Senhor das nossas vidas. Por isso, Pai, nesse momento, visite o coração, a mente dos teus filhos e filhas. Pois não será, ó Deus, as irmãs que irão servir a ceia, levar até eles, que irá dizer sim ou não, não pode ou não pode. Mas, Senhor, que haja agora confissão de pecados. Que haja, ó Deus, perdão. Que haja, ó Deus, abertura para receber e dar o perdão. E, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo já sondou cada coração desde o início desse culto. Por isso, Senhor, a mesa está posta. O Senhor é o principal em volta dessa mesa. E queremos Te adorar através da ceia. Assim que oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar à frente a irmã Delcemira, a irmã Cida, que vão estar nos ajudando. E você que vai participar da ceia, você que é batizado, você que está em comunhão com a sua igreja, se coloque de pé para ajudar as irmãs a te identificar. Enquanto nós cantamos essa música, elas vão estar servindo.
entregou. Foi impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Foi que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Foi impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Todos pegaram os elementos. Amém. Essa ceia, acredito que é bem especial para mim. Terça-feira faz um mês que eu saí do hospital. Passa rápido, né? Um mês. E quando eu olho para essa ceia, eu vejo o quanto que Deus nos ama. Eu relembro tudo aquilo que a palavra, e como o irmão Gentil trouxe, esse amor dele por nossas vidas, os milagres que ele faz. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois da ceia, mas eu quero que você pense sobre esse pedacinho de pão aí, que como o apóstolo Paulo colocou, é o corpo dele, simboliza a memória do corpo dele, em favor de você e de mim. O seu sangue, através desse cálice representado, que foi derramado, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, como disse o profeta, diante daqueles que iam tirar o pelo, ficou mudo, não reclamou, não murmurou. E quantas vezes, né, a gente murmura, a gente reclama diante de Deus? Quantas vezes a gente questiona? Alguns momentos o questionamento ele é até saudável. É o momento de você conversar como está conversando com o Pai, Ele dá a liberdade. O problema é quando você é constante, a gente põe Deus em xeque, em dúvida. Mas Ele te ama. Creia nisso. Nada muda o amor de Deus por você. Nada. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e dar graças por esse amor sobre a sua vida. Pai, pode acontecer o que for, o teu amor não muda. O teu amor continua o mesmo. Ele não diminui, ele não aumenta, é sempre o mesmo. Amor eterno, amor de sacrifício, amor demonstrado numa cruz, mas que não parou numa cruz. Amor que parou, ou melhor, continuou com um túmulo vazio. Amor esse que é demonstrado, que é derramado todos os instantes. O texto que foi lido na mensagem diz que nós podemos ir até o Senhor e o Senhor sempre nos ouvirá.
A resposta pode não ser aquela que queríamos, mas o Senhor nos ouve. O Senhor está conosco, como disse em Mateus, todos os dias. E todos os dias são todos os dias. Os dias que amanhecemos bem e os dias que não amanhecemos tão bem. Nos dias que temos fartura, mas também nos dias que temos ausência. Nos dias, ó Deus, que temos saúde, mas nos dias, ó Deus, em que a saúde nos falta, o Senhor está conosco. Esse amor não diminui. Queremos te louvar por esse memorial da ceia. Ó Deus, que não esperemos todo primeiro domingo de cada mês para lembrar esse sacrifício, esse amor pelo Senhor, mas que lembremos disso todos os instantes. Ao levantar e ao deitar, ao entardecer, ao estar no trabalho, que isso seja, Deus, algo nítido em nossa memória, o teu amor por nós. Por isso te damos graças, queremos te dizer, ó Deus, muito obrigado. E como já aprendemos no passado em uma mensagem, que o obrigado é dito quando nós temos realmente gratidão e alguém faz algo que às vezes nós nem merecíamos. Estamos ali, ó Deus, quase que em dívida, e estamos mesmo, não mais em dívida, porque o Senhor pagou a dívida, somos livres e livres para adorar ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você então a comer do pão e a tomar do cálice. Antes de você cantar com o Ministério de Louvor e ir se abraçando, o aviso de toda a ceia, não vai embora correndo, temos a festa da comunhão, já os homens vão trazer aí, os homens que podem carregar peso, né? Porque agora eu me incluo nos que não podem carregar peso por enquanto. Vão trazer a mesa, mas eu quero, já fiz isso pela manhã, quem veio pela manhã vai ouvir de novo, agradecer à igreja por todo o carinho, pelo apoio nesse tempo que a gente passou difícil, e continue orando, né? Essa semana eu precisei ir na faculdade, tá terminando, e um aluno que é pastor também olhou para mim e disse: eu sabia que tu não ia aguentar ficar muito tempo sem ir na igreja. Você está de licença ainda? Eu falei: tô, mas não aguentei mesmo não, porque, irmãos, é muito bom estar entre o povo de Deus. E eu queria deixar isso para você, porque enquanto eu estava ali no CTI amarrado, e literalmente amarrado, quem foi lá me ver viu, porque depois a Paula me contou porque que eu estava amarrado, porque eu queria tirar o tubo, quando eu estava inconsciente, e tinha desejo de estar adorando a Deus. E ali, depois que estava consciente, eu orava, cantava, e sentia paz. E sentir a paz, porque você estava orando, porque a igreja estava orando. Então eu queria deixar para você que às vezes acorda de manhã assim desanimado, não participa da igreja, está murmurando, vale a pena adorar esse Deus. Não deixe pequenas coisas atrapalhar a adoração a esse Deus, porque quando a gente não pode estar é que a gente quer, então aproveita quando você pode. E eu agradeço muito o carinho de vocês. Fez muita e tem feito muita diferença, com toda certeza. A gente está esperando a segunda etapa do tratamento, mas eu tenho fé que não vai ser agora, não. Deus tem feito muitos milagres. Né, Renato? Né, seu Joel? Irmão Joel? Ele não ouviu, mas você sabe, né? Deus tem feito milagres e vai fazer muito mais. Você crê nisso? Essa nossa região ainda vai ficar sabendo de muita coisa que essa igreja vai fazer pelos milagres que Deus tem para nós. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Se abrace aí, enquanto as irmãs recolhem o cálice, e peço aos homens que puderem trazer aí a mesa. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não
Jesus. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.